Era meu primeiro dia de trabalho no necrotério. O turno noturno parecia promissor, tranquilo à primeira vista, como se fosse apenas mais uma rotina comum. O ar gelado da madrugada preenchia o ambiente, e o único som que se ouvia era o zumbido suave das lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando, criando uma atmosfera estranha. O silêncio era tão intenso que parecia consumir todo o espaço ao redor. A solidão daquele lugar era opressiva, e uma sensação inexplicável de desconforto se infiltrava lentamente em meu corpo. Meu trabalho parecia simples: organizar documentos, registrar entradas e saídas e garantir que tudo estivesse em ordem. Nada que eu não consiga fazer, pensei, tentando afastar a sensação de desconforto que começava a crescer dentro de mim. Mas à medida que o tempo passava, percebi que a tranquilidade era apenas uma fachada, escondendo algo muito mais sinistro, algo que eu jamais poderia esquecer. Enquanto revisava os papéis, um som fraco e quase imperceptível chegou até meus ouvidos. Era um som arranhado, como se algo estivesse sendo raspado lentamente contra metal. O barulho parecia vir de algum ponto distante no corredor principal. Levantei-me devagar, sentindo uma onda de frio percorrer minha espinha. Olhei ao redor, mas tudo parecia estar em silêncio novamente. Deve ser o vento, disse para mim mesmo, tentando ignorar a crescente sensação de que algo não estava certo. Mesmo assim, uma estranha sensação de que estava sendo observado tomou conta de mim. Peguei a lanterna, um pequeno gesto que, embora simples, parecia uma forma de me proteger, e comecei a caminhar pelo corredor com passos cautelosos. O ar parecia mais denso à medida que me aproximava da sala de autópsia, e minha mente estava cada vez mais alerta. Quando finalmente cheguei à porta da sala, meu coração quase parou. A gaveta de cadáveres, normalmente fechada e segura, estava aberta. Uma das gavetas, a que deveria estar vedada, estava entreaberta, revelando o vazio escuro que lá se encontrava. Eu tinha certeza de que todas estavam devidamente fechadas antes de começar meu turno. Uma sensação de pânico tomou conta de mim enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. O que poderia ter causado isso? Havia algum erro? Um engano? Ou algo mais? Algo que estava além da minha compreensão? Meu corpo se manteve imóvel por um momento, meu olhar fixo na gaveta aberta, sem conseguir fazer nada. O silêncio da sala parecia agora ensurdecedor, e eu sabia que algo estava acontecendo ali, algo que ninguém deveria descobrir. Minha mente tentava a todo custo encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Talvez algum funcionário anterior tivesse se esquecido de fechar a gaveta corretamente, ou talvez o mecanismo de tranca tivesse falhado de alguma forma. Mas, à medida que me aproximava da gaveta aberta, algo muito mais estranho começou a acontecer. O ar ao meu redor ficou anormalmente frio, como se eu tivesse entrado em uma câmara congelada. Uma corrente de vento gelado parecia emanar da gaveta, cortando a espessa quietude do ambiente. Além disso, havia um cheiro. Não era o odor característico de um necrotério, mas algo mais denso, mais acre, que parecia invadir minhas narinas com uma intensidade incomum. Era um cheiro que não deveria estar ali. Algo errado, algo que eu não conseguia entender. Mesmo com a mente cheia de explicações racionais, eu sabia que algo estava muito distante de ser normal. Com um impulso de tentativa de controle, decidi empurrar a gaveta de volta para o seu lugar, tentando restaurar a ordem. Quando coloquei a mão na alça, um som baixinho, quase como um suspiro, percorreu o ambiente. Era tão suave que, por um momento, pensei ter imaginado. No entanto, o som me arrepiou da cabeça aos pés, e, sem pensar, me afastei rapidamente da gaveta. Meu coração batia descontroladamente enquanto as luzes acima começaram a piscar, como se o ambiente inteiro
estivesse reagindo a algo invisível, algo terrível. A oscilação das luzes deixava tudo ainda mais confuso e aterrorizante. Foi no momento em que elas piscaram que eu percebi, no canto da sala, uma sombra. A silhueta era alta, quase tocando o teto, mas o mais inquietante era o jeito como se contorcia, movendo-se de forma completamente antinatural. Era como se a sombra tivesse vida própria, distorcendo-se de uma maneira que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Eu tentei fechar os olhos por um momento, forçando minha mente a aceitar que talvez fosse uma alucinação, algo causado pela tensão ou pelo medo. Deve ser coisa da minha cabeça, eu dizia para mim mesmo. Mas, quando abri os olhos novamente, a sombra já não estava mais lá. No lugar dela, apenas o vazio de uma sala aparentemente sem vida, mas uma sensação gelada ainda persistia. No entanto, o silêncio não durou muito. O arranhar recomeçou, desta vez, vindo de algum ponto atrás de mim. O som era nítido, um som de garras afiadas raspando lentamente contra metal, e estava muito mais perto do que antes. Me virei rapidamente, tentando encontrar a fonte daquele barulho, mas ao olhar ao redor, não havia nada. Apenas as gavetas fechadas, o ar pesado e o som do meu próprio pânico ecoando pelas paredes frias do necrotério. O medo começava a consumir todo o meu ser. Cada respiração parecia mais difícil de controlar, e o pânico se alastrava mais rápido do que eu poderia processar. Olhei novamente para a gaveta, agora totalmente fechada, mas a sensação de que algo estava muito errado nunca desapareceu. O som continuava, ecoando ao meu redor, mas não havia explicação plausível, nada que pudesse racionalizar aquilo. Cada detalhe do ambiente parecia estar conspirando contra minha sanidade. Cada sombra, cada som, cada movimento das luzes. Eu não sabia mais o que pensar, apenas que algo estava prestes a acontecer. Algo que, ao contrário de todas as minhas crenças lógicas, era muito real, e eu estava prestes a ser forçado a encarar a verdade do que se escondia ali. Decidi que não poderia ficar ali parado, esperando o que quer que estivesse acontecendo. O medo começava a tomar conta de mim de forma implacável, e minha mente estava em total caos. Corri de volta para a sala principal, mas quando cheguei à porta, algo estava errado. A porta que eu havia trancado cuidadosamente no início do turno estava agora entreaberta, como se tivesse sido forçada a abrir, ou como se tivesse sido invadida por uma presença que não deveria estar ali. A sensação de estar sendo vigiado se intensificava a cada passo, e o ambiente parecia se fechar em torno de mim. Com a respiração acelerada e a mente cada vez mais turva, saí para o corredor, mas, ao invés da sensação de alívio, o que encontrei foi ainda mais desconcertante. As luzes piscavam agora com mais intensidade, como se estivessem lutando contra a escuridão que parecia querer engolir o lugar. Os sons, antes isolados, agora se tornaram mais distintos. Passos, arranhados, movimentações. Tudo ecoava de um lado para o outro, mas eu estava sozinho. Pelo menos, era o que eu acreditava. A sensação de estar sendo observado nunca havia sido tão forte, e de repente, uma voz chamou meu nome. Não era um grito ou um som forte, mas um sussurro baixo, suave, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Meu corpo travou instantaneamente, e a única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos e rezar, esperando que tudo fosse apenas um pesadelo passageiro. Mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer me paralisava. Aquele sussurro parecia se arrastar pelo corredor, enrolando-se ao redor de mim, tentando me alcançar de alguma maneira. Não havia como escapar. A porta, o corredor, o necrotério, tudo parecia estar impregnado por uma presença que não deveria existir. E mesmo com o pânico me dominando, eu sabia que não havia mais nada a fazer. Eu estava preso,
em uma espécie de labirinto psicológico e físico, onde a realidade e o medo se confundiam. A pressão no peito só aumentava e a única coisa que consegui fazer foi correr. Correr sem rumo, sem direção, sem esperança de encontrar uma saída. Quando finalmente consegui sair do prédio, o alívio foi momentâneo. Mas o que acontecera ali naquela noite ficou gravado na minha mente de uma forma que nunca pude entender. No entanto, o que era ainda mais perturbador era que, no fundo, eu sabia que o que tinha sentido, o que tinha experimentado, não era fruto da minha imaginação. Era real, de alguma forma. E mesmo quando me distanciei fisicamente do local, a sensação de que algo permanecia lá, à espera, nunca me deixou. Sempre que passo por aquele prédio, uma onda de arrepio me percorre, como se algo estivesse observando de longe, esperando o momento certo para agir. A verdade é que, depois daquela noite, eu larguei o emprego sem pensar duas vezes. Não procurei respostas. Não perguntei aos outros o que poderia ter acontecido. Nunca falei sobre aquilo com ninguém, até agora. Talvez tenha sido minha mente. Talvez algo que eu simplesmente não consigo explicar. Mas independentemente do que foi, o medo nunca me deixou. A cada noite que passo sozinho, especialmente quando a escuridão toma conta, ainda posso ouvir aquele sussurro, chamando meu nome, como se estivesse à espreita, aguardando o momento em que eu voltaria para o lugar onde tudo começou. Nunca fui supersticioso. Desde o início da minha carreira no necrotério, sempre tratei o trabalho como qualquer outro, simples, silencioso e tranquilo. Eu e os corpos, apenas o som da respiração e do ambiente vazio. No entanto, trabalhar ali durante a noite, longe de qualquer companhia, começou a me fazer questionar tudo o que eu pensava sobre medos e crenças. Durante o dia, o lugar era uma estrutura comum, mas quando a noite caía, o silêncio se tornava mais denso e as sombras pareciam se mover à minha volta. Eu sempre acreditava que o temor que as pessoas tinham desses lugares era fruto de suas mentes, mais psicológico do que real, até que algo aconteceu que me fez repensar completamente minha percepção. Era uma noite comum, e o silêncio de sempre preenchia o necrotério. Mas, de repente, o som de algo caindo no corredor principal cortou a quietude. Meu primeiro pensamento foi que algum objeto tivesse sido mal posicionado ou que uma prateleira tivesse desmoronado. Peguei a lanterna e segui para verificar. Porém, à medida que caminhava pelos corredores, uma sensação estranha tomou conta de mim. O silêncio, que antes era acolhedor, agora se tornava opressor. Cada passo que eu dava ecoava, criando a sensação de que algo ou alguém me observava. Isso me deixou desconfortável, mas pensando ser apenas minha mente pregando peças, continuei. Ao chegar no local do barulho, encontrei uma prancheta caída no chão. O curioso era que estava em um ponto do corredor onde eu tinha plena certeza de que ninguém havia tocado antes. Peguei a prancheta, mas uma sensação estranha me percorreu, como se algo estivesse prestes a acontecer. Uma brisa fria passou por mim, mas não havia janelas abertas, e a ventilação do necrotério era praticamente inexistente. Ignorando essa sensação, voltei para a sala principal, mas então o som mudou. Era um batido, sutil, mas firme, vindo de uma das gavetas onde os corpos são guardados, como se alguém estivesse tentando sair de dentro dela. Meu coração disparou. A tensão era palpável. Eu sabia que deveria chamar ajuda, mas algo dentro de mim me dizia para não fazer isso. Como se, de algum modo, fosse esperado que eu fosse até lá sozinho. Quando finalmente cheguei à sala principal, o som cessou abruptamente, como se o lugar tivesse, de alguma forma, absorvido todo o som ao seu redor. O ar estava mais denso e uma sensação pesada parecia pairar no ambiente. Uma fragrância metálica e abafada invadiu minhas narinas,
como se o ambiente estivesse saturado de algo estranho e incomum. Foi quando meu olhar se fixou em um detalhe que não deveria estar ali. Uma das gavetas, normalmente bem fechadas e travadas, estava ligeiramente aberta. Uma onda de pânico tomou conta de mim, pois eu tinha certeza de que todas as gavetas haviam sido devidamente fechadas. O meu estômago embrulhou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Uma mistura de medo e nojo. Mesmo com as mãos trêmulas, puxei a gaveta e o que encontrei lá me fez tremer. O corpo estava intacto, mas algo estava completamente errado. Os olhos que deveriam estar fechados em repouso eterno estavam agora fixados em mim, abertos e com um olhar penetrante, quase como se estivesse me observando de volta. Uma sensação de pavor tomou conta do meu corpo e o medo tomou forma, tornando-se algo tangível. Não havia explicação lógica para o que estava acontecendo. Tentando me afastar, tropecei e caí no chão. O som de passos pesados começou a ecoar pela sala, mas ao olhar ao redor, eu não via ninguém. O barulho parecia vir de todos os lados, como se uma presença invisível estivesse caminhando entre as sombras do necrotério. Levantei-me às pressas, meu coração disparado, tentando racionalizar tudo aquilo. Eu precisava de uma explicação. Talvez fosse só minha mente pregando peças. Talvez a tensão estivesse me afetando mais do que eu imaginava. Eu respirei fundo e tentei acalmar os nervos, mas, quando me virei para sair da sala, algo ainda mais aterrador aconteceu. A porta, que eu tinha certeza de que estava aberta, agora estava fechada, trancada. Não havia nenhum motivo para isso, e a sensação de estar preso começou a me engolir. O pânico se instalou e comecei a ouvir algo ainda mais perturbador. Sussurros, baixos e indistintos, mas havia algo sobre eles que me fazia arrepiar. As palavras não faziam sentido, mas uma se repetia com insistência. Fique. Aquela palavra ecoava na minha mente, sussurrada como uma ordem imperativa, e eu não conseguia ignorá-la. Algo dentro de mim me fez olhar para trás mais uma vez, mesmo sabendo que não deveria. Quando fiz isso, a cena que encontrei me gelou por completo. O corpo, que antes estava na gaveta, agora não estava mais lá. A gaveta estava vazia. O vazio de sua ausência era ainda mais aterrador do que sua presença. Um calafrio percorreu minha espinha, e uma onda de pânico tomou conta de mim como nunca antes. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. A porta estava trancada e não havia saída. Algo me observava, e o que quer que fosse, parecia querer que eu ficasse. As luzes começaram a piscar intermitentemente, como se o próprio ambiente estivesse sendo consumido por uma energia invisível. Era como se o lugar estivesse tentando avisar algo, ou alguém, de que algo estava prestes a acontecer. Foi então que uma figura surgiu no canto da sala, lentamente, como se estivesse se materializando diretamente da escuridão. A sombra era alta, indistinta, mas com movimentos que não pareciam humanos, como se fosse feita de pura escuridão e algo mais. Meus músculos travaram instantaneamente, e eu fiquei ali, imóvel, observando aquela presença que se aproximava com uma calma assustadora. O ar ao redor parecia denso e opressor, e os sussurros que antes eram apenas murmúrios baixos, agora se transformaram em gritos agudos e desesperados, como se milhares de vozes estivessem clamando por ajuda ou por vingança. O medo tomou conta de mim de uma forma insuportável, e com um impulso de desespero, fechei os olhos, tentando bloquear a visão daquela figura. Rezei, como nunca antes, na esperança de que fosse apenas um pesadelo ou uma alucinação, algo que minha mente havia inventado para justificar o pavor crescente. Quando finalmente abri os olhos, tudo parecia ter voltado ao normal, como se nada tivesse acontecido. A sala estava calma, as luzes agora estáveis, e o corpo estava de volta à gaveta, exatamente como deveria estar.
A porta estava aberta, como se nada tivesse ocorrido, e o silêncio retornou ao ambiente. Mas em minha mente, a sensação de terror não havia se dissipado. A visão daquela figura ainda estava fresca. A presença daquela sombra parecia ter deixado uma marca em minha alma, algo que não se apagaria facilmente. Sem pensar duas vezes, corri para fora do necrotério, sem olhar para trás, como se, ao fazer isso, pudesse evitar que aquilo me seguisse. Na manhã seguinte, pedi demissão. As palavras saíram da minha boca como uma ordem, e minha decisão foi firme. Eu nunca mais voltaria àquele lugar. Embora eu tenha deixado o necrotério para trás, algo dentro de mim sabia que a experiência não havia acabado. Às vezes, nas noites mais silenciosas, quando estou sozinho em casa, ainda escuto os sussurros. Eles são baixos, quase imperceptíveis no começo, mas a mensagem é clara, repetitiva e inescapável. Fique. Mesmo agora, anos depois, essa palavra ainda ressoa na minha mente, como um eco do que aconteceu naquele lugar. Eu sei que algo lá me marcou de uma forma que nunca poderei esquecer, e no fundo, temo que a sombra que vi, ou o que quer que fosse, nunca tenha me deixado realmente.